Bem-vindo aqui! Mais um vídeo que nós vamos conversar um pouco sobre a nossa carteira aberta de investimentos e também nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado em relação ao mercado global, que é o olhar que está sendo voltado para um perigo recessivo. A gente já vem comentando isso em alguns vídeos aqui no canal. Não quer dizer que vai acontecer, eu só quero dizer que o mercado está olhando para essa condição. Quando o mercado olha, a gente também olha com certo cuidado. E do outro lado, por falar na nossa carteira aberta de investimentos, é importante que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul veio a anunciar proventos. Hoje é dia 10 de setembro de 2024, agora são 10 horas e 30 minutos. E o Banco do Estado do Rio Grande do Sul fez o anúncio no fechamento do pregão de ontem. Damos antes, porém, aquela nossa olhada tradicional no mercado, ver como é que ele está se comportando. Note que o Ibovespa ele está indo a 134.442 pontos, ele cai 0,22, uma queda sutil. Na verdade, ele está migrando para a sua linha de média móvel dos últimos 31 dias, que era mais ou menos o que esperava. Praticamente está andando de lado. O que vai acontecer à frente no futuro, eu não sei. O IRB, que a gente também olha bastante, para ver como essa ação está se movimentando, já que ela subiu muito nos últimos tempos. Ela está cotada agora a R$ 47,93, cai 0,21, ou seja, já está cotada abaixo de R$ 48. Um outro olhar está aqui na AES Brasil, que já chegou a estar cotada a R$ 11,55, lembrando que no processo de incorporação da Auren, ou união de negócios, o que a gente sabe é que lá em novembro, no processo de incorporação para os acionistas da AES Brasil, a Auren pagará R$ 11,55. E veja que no dia de hoje, curiosamente, a ação chegou a estar cotada a R$ 11,57, o que é curioso, pelo menos para mim, a ação da AES Brasil. Enquanto que da Auren está a R$ 11,12, caindo 0,45, e chegou a descer a R$ 11,06. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul sobe 0,16 a R$ 12,58, chegou a estar batendo 13,33, agora caiu bastante, já está perto dos 12,50, sendo que no dia de hoje chegou a bater R$ 12,50. Como eu disse anteriormente, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a 11 baixo ou 11 alto, a gente já começa a olhar com a intenção de compra. Será que esta subida bem localizada é por conta dos proventos que foram anunciados? E por falar em proventos, veja que no dia de ontem, conforme eu havia antecipado, dia 9 de setembro de 2024, no fechamento do pregão, eu recebi o e-mail do Banrisul às 18h30. O Banrisul ele emitiu esse fato relevante, que é o pagamento de JCP, juros sobre capital próprio. Esse pagamento de juros sobre capital próprio é na ordem de 50 milhões de reais. E ele é referente ao terceiro trimestre de 2024. É o pagamento antecipado, o terceiro trimestre. Ele, na verdade, precisa ser fechado no mês de setembro, ele corresponde a julho, agosto e setembro, mas o banco já tem uma previsão para esse pagamento de 50 milhões de reais. Não importa se a ação é ordinária, se a ação é preferencial classe A ou classe B. Para todas, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul vai pagar a título de JCP aproximadamente 12 centavos. Nós temos ações preferenciais de classe B. Já faz muito tempo que nós compramos ações do Banrisul, que vai receber os mesmos 12 centavos. Esse valor vai ser pago praticamente no final do mês, 27 de setembro de 2024, cujo o valor líquido, independente se é ação preferencial ordinária preferencial A ou preferencial B, o valor líquido será de 10 centavos. Um pouquinho mais de 10 centavos, não corrigidos, isso porque a gente já sabe aqui no canal que quando nós falamos de JCP tem a incidência de imposto de renda que fica retido na fonte no valor de 15%. Quem vai fazer jus a receber esses proventos? Aqueles que estiverem inscritos na sociedade
no dia 12 de setembro de 2024, portanto, o fechamento do pregão do dia 12, né? Hoje é dia 10, como eu disse, daqui a 2 dias, quem quiser comprar para fins de o chamado dividendo inteligente, que às vezes eu não acho que seja tão inteligente assim, comprando hoje vai fazer jus a receber. Então, depois, no dia 12, se você comprar, por exemplo, no dia 13, aliás, você tem que ter ação no fechamento. Quando fechar o pregão, não puder mais comprar, fechou, você tem que ter ação. Se no dia 13 você comprar, não fará mais direito, e se você vender, você fará direito a receber esses proventos. E na nossa projeção de proventos por mês de setembro, que agora nós controlamos mês a mês, então nós temos aqui para receber do Banco do Brasil, já tinha anunciado, R$ 869, e agora, com os proventos a serem pagos pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, aliás, tanto o Banco do Brasil quanto o Banco do Estado do Rio Grande do Sul vão pagar aqui no dia 27. No caso do Banrisul, como provavelmente não vamos comprar mais ações, vamos receber aqui R$ 902,43 e temos para receber no total, fechado o mês de setembro, R$ 1.771,94. Depois nós vamos ver o quanto nos aproximamos dessa projeção. E agora indo para aquelas notícias mais relevantes, pelo menos que podem ter algum sentido, né, ao longo dessa semana, veja que saiu aqui na Bloomberg Linha, que nós assinamos, o canal assina, é uma reportagem que é assinada por Manuela Tobias e também pelo Inácio Oliveira Dol, e ela é do dia de ontem, 9 de setembro de 2024. Nessa reportagem, veja que argentinos depositam dólares em bancos para aproveitar a anistia fiscal do presidente Javier Milei. A nova lei deles permite declarar até $100 mil em dinheiro sem pagar imposto. E os depósitos, por conta disso, aumentaram 40% para 19,8 bilhões, desde que o presidente Javier Milei assumiu o cargo no fim de 2023. Então, eu acho que o que tem de relevante aqui nessa questão é o seguinte: as economias excedentes, aquelas que ultrapassarem aqueles 100 mil, serão tributadas em meros 5%, embora somas maiores também possam ser declaradas sem cobrança de imposto se usadas para investir em títulos, comprar títulos da dívida argentina, imóveis e algumas outras exceções, que daí eu não sei dizer quais são, não sei quais são os ativos, né, que podem estar nessa questão. Eu achei interessante aqui o seguinte, né, que desde que o presidente Javier Milei assumiu, aqui são os depósitos, né, em dólar. Então, quanto eles saltaram aqui sob o comando de Milei, eles saíram daqui para cá, nessa posição, indo lá para perto dos 19 milhões, quando tinha aqui apenas 14 bilhões. Com a economia deteriorada que o presidente Javier Milei pegou, os argentinos, o que eles faziam, né? A chamada poupança em dólar deles. Na verdade, o que eles faziam era guardar o dólar em casa. E eles não tinham costume, pelo menos, né? Porque veja que eles são pagos em pesos e as contas de poupança nos bancos são geralmente denominadas em dólares. Isso porque o peso deles deixou de valer, né? Eles quase entraram num processo de hiperinflação e foi deixando de valer. Então eles ou guardavam em casa ou eles colocavam nas poupanças e tinha tributação. Quando o presidente Javier Milei tira a tributação, eles estão acreditando na forma de condução da economia e naquilo que está sendo implementado em termos econômicos na Argentina. Então voltam a acreditar no governo, em outras palavras, e colocar os seus recursos nas poupanças. Consequentemente, o governo argentino ele passa a ter um lastro maior na moeda americana, que é o que ele não tinha, justamente a escassez do dólar, sendo que ele não precisa agora buscar esses dólares. Além de que, do outro lado, ele está oferecendo a possibilidade de comprar títulos da dívida argentina em dólar sem a tributação, porque a gente viu ali que existe a isenção, inclusive para valores maiores, né, do que os 100 mil dólares. Então ele vai formando uma base, uma reserva em dólares, que é exatamente o problema que estava enfrentando a Argentina. E é importante aqui a gente ver que
quando você abre esse espaço, que é o contrário do que acontece aqui no Brasil, né, para a população, desonerando essa parte de tributação, ela acredita mais no sistema, coloca mais recursos e, consequentemente, faz um movimento maior na economia. Diferente aqui do Brasil, que houve um aumento exagerado de imposto. E nesses aumentos de imposto, o que aconteceu? Retração econômica. Lenta e gradativa, a gente não está percebendo agora, mas quase todos os que analisam do ponto de vista econômico estão concordando que isso vai acontecer no decorrer do tempo, no longo prazo. Ou seja, se está insistindo de novo com uma ideia que lá ainda no governo da Dilma deu errado em outros países, inclusive tem um livro que eu cito aqui com frequência, né, que são 4.000 anos de controle de preços e salários, ou seja, tem um escritor famoso que diz, não deu certo em 4.000 anos, talvez agora em 4.001 se esteja acreditando que isso seja possível. Então vejam as formas contraditórias com que dois governos estão conduzindo a economia. E nós vamos ver o resultado no futuro. Tomara que nós estejamos certos e eles errados, porque nós moramos no Brasil, embora o desenho que está se apresentando é no sentido contrário. Esta outra reportagem, também da Bloomberg Line, ela é assinada por Lu Wang e Denitsa Tsekova. Veja que não são repórteres locais aqui, aparentemente, né? Ela é do 8 de setembro, de 2 dias atrás, então eu estava esperando a oportunidade para falar sobre isso. E é o seguinte, por que os riscos de recessão voltam a preocupar investidores em Wall Street? Eu vou tirar só a essência, não vou entrar no mérito, porque eu já vinha conversando sobre isso, que o mercado americano ele tem uma preocupação com relação a essa questão recessiva. Mas é bom a gente ter isso no radar, porque veja, nenhum mercado está de fato precificando uma chance razoável de recessão. Mas a totalidade dos dados sugere que risco de recessão estão aumentando. Então, quer dizer, à medida que o tempo vai passando, né, as pessoas vão enxergando talvez de uma forma diferente, embora isso não esteja dentro do preço das ações. Ainda que haja muita preocupação com o corte de 25 a 50 pontos base, ou seja, 0,25 ou 0,50 pelo o Federal Reserve, né, que chamam de Banco Central Americano, em setembro, vai acontecer esse mês, todos os mercados se movimentarão se houver uma recessão. Na verdade, eu acho que se movimentarão se houver um princípio de recessão, pelo menos é a leitura que eu faço. Levará algum tempo para que os cortes de juros sejam sentidos pela economia. Então, eles cortam e aí a visão de uma possibilidade recessiva sempre vai acontecer mais na frente. É mais ou menos parecido com o que eu estava comentando agora em termos aqui do nosso país, né? A gente não consegue enxergar agora essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal, mas a gente vai, só que elas vão acontecendo de uma forma tão gradual que chega uma hora que dá aquela pontinha, e naquela pontinha é exatamente onde a gente vê o efeito, principalmente, que é o que nos interessa aqui nos nossos investimentos e nas bolsas de valores. Aqui eles apresentam um quadro chamado assim, probabilidades de recessão que divergem de acordo, né, com a classe de ativos. Eu não sou bom em tradução, tá? Não é minha parte. Se eu errar alguma coisa aqui, já peço minhas desculpas antecipadas. Mas veja, o risco está expresso aqui do lado. Aqui no caso, nessa tabela está variando de 0 a 70%. Então, como isso aqui está separado em classes de ativos, veja que os títulos do Tesouro Americano de 5 anos, lá eles dão aí a possibilidade de 70%. Se nós considerarmos as commodities que são baseadas em metais, ou seja, as commodities metálicas, veja que elas, no caso, vão superar aqui 60%. E se eles confrontam, né, para a gente entender assim, isso com o nosso mercado aqui, eles chamam de... Você tem aquelas empresas, né, que estão no setor cíclico, então eles chamam de US Cyclicals, que eles fazem uma contraposição com os defensivos, que nós aqui no Brasil nós costumamos chamar de setores perenes, certo? Então quando eles fazem essa confrontação, veja que a probabilidade é apresentada aqui na ordem de 25% a 26%, enquanto que o S&P 500
no total, somatório, ele fica na ordem de 10%, portanto, por isso que ele está dizendo, isso não está precificado, porque dentro do SP500 isso está numa chance muito pequena, mas se está visualizando isso de uma forma mais significativa nos títulos do Tesouro Americano de 5 anos, naquelas commodities de base metálica e também ali numa confrontação, setores cíclicos com setores perenes. O fato é que, pelo menos aqui, para as intenções do canal, a gente fica muito de olho nessa questão, porque é um cenário que vai se desenhando. Eu já disse que, em outros vídeos, eu tenho uma visão onde as informações elas começam a me gerar muito conflito, eu não consigo enxergar o cenário da forma mais ajustada. Eu tenho uma impressão que houve uma ida de cunho especulativo na nossa bolsa, parece que está se refletindo, mas qualquer pontinha que houver de caráter recessivo, muito provavelmente ela deva cair de forma rápida. Não sei se isso aí vai acontecer de fato, pode ser que isso dure mais tempo, inclusive ainda o rally se estabeleça por mais tempo também ao longo desse ano. Não sei se é possível um rally mais forte. De qualquer forma, com a forma como está se apresentando a bolsa, ela já mostrou, para mim pelo menos, um limiar de oportunidade, onde eu fiz uma operação que eu trarei para você aqui em outro vídeo para você verificar o que eu acabei enxergando nela. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.